Então, retornando à nossa segunda etapa da nossa aula, né? Do nosso diálogo. Eu gostaria de ter dito uma coisa no princípio que ainda é tempo de dizer isso, né? Que o pensar a partir, dentro do contexto do carisma, da unidade, o que esse sujeito da unidade, né? O que esse homem, essa pessoa, né? Que se concebe no carisma da unidade, como ela se comporta quando ela vai pensar o mundo e quando ela vai dialogar. Ela tem uma inteligência aberta, a gente pode chamar assim, né? Ela acolhe, escuta e se permite ser interpelada e indagada por todos, compreendendo a razão, o contexto de todas as pessoas, justamente porque a verdade, ela nasce na relação e no diálogo. Não da minha interpretação pessoal, daquilo que eu entendo que é verdade, mas é no diálogo e na relação, justamente porque somos seres históricos que nos fazemos no mundo, nos criamos num contexto, a nossa formação humana, a nossa formação escolar influencia na nossa forma de pensar o mundo. Então, a partir do momento que a gente se abre para o diálogo e permite conhecer o outro, os outros movimentos, as outras organizações, nós vamos chegando mais perto da verdade, porque a verdade ela está no diálogo e no relacionamento. Então, a premissa da nossa aula, como a Jaqueline colocou, é essa, né? A premissa de todo o nosso pensamento aqui parte dessa experiência. Então, retomando, né? Dando continuidade à nossa aula, nós estamos falando sobre a economia, sobre que tipo de sujeito nasce do carisma, sobre o paradigma da comunhão. E agora nós vamos entrar dentro da ideia do trabalho, né? Então, tomando o gancho do que nós estávamos falando no momento anterior, a compreensão, né, do homos econômicos, que esse homos que tem que produzir, que tem que sobreviver, que tem que trabalhar para sobreviver. Então, o trabalho é visto como um instrumento de sobrevivência. A ideia de trabalho, como nós temos hoje, né, nós trabalhamos, nós somos remunerados por esse trabalho, e a partir dessa remuneração a gente vai construindo a nossa vida, a nossa existência material e também, né, espiritual, humana. Ela é uma ideia que também ela nasceu junto com essa consolidação do sistema de pensamento capitalista, da modernidade, porque a compreensão de trabalho, né, do labor, como uma forma de você mudar e interferir no mundo, ela não é uma novidade recente, né, na história. Mas a ideia do trabalho que ele é remunerado, ele se delineia justamente junto com a consolidação dessas ideias que eu coloquei no ponto anterior. E ela está fortemente fundamentada na ideia de sobrevivência. A compreensão do trabalho, né, foi desenvolvida com toda essa questão da exploração do trabalho, dos movimentos operários, da questão social no século XX, foi muito discutida, se criou inclusive a filosofia do trabalho, que é pensar do trabalho. Hoje o trabalho mudou muito de configuração com as mudanças tecnológicas, nós temos o trabalho imaterial, existe toda uma outra concepção sobre o trabalho, mas o que nós vamos nos ocupar de refletir nessa aula? Qual que é a dimensão de trabalho que brota dentro do carisma da unidade, da cultura de comunhão? Isso nos leva também a ter uma leitura cada vez mais crítica do mundo ao nosso redor, compreender como as nossas instituições funcionam, como elas estão organizadas, quais são as questões de poder que as permeiam, quais são os interesses que estão em jogo dentro de um sistema econômico. Mas isso não para que nós fiquemos mergulhados num senso crítico, numa postura de criticar e denunciar o fim do mundo, que nós estamos perdidos, que está tudo perdido, que o mundo está perdido. Não. A consciência crítica para nós entendermos
como essas questões se colocam e para nós, mais do que nunca, reforçarmos em nós a convicção de que o século XXI pede soluções inteligentes, inovadoras e, ao mesmo tempo, muito simples, que nascem de uma experiência de comunhão e compartilhamento de bens e recursos. Basta a gente olhar como estão se colocando hoje grandes sistemas de funcionamento econômico, tecnológico, muito amparados na ideia de compartilhamento e de inovação e de criatividade e de liberdade. Então, existe sim um ambiente propício para o desenvolvimento de uma cultura de comunhão e de uma compreensão do trabalho a partir dessa cultura de comunhão. Não obstante todas essas questões sérias que hoje permeiam as nossas instituições. Então, vamos lá. Basta a gente pensar o quanto Cristo, né, os cristãos, somos cristãos, era crítico, e ele não era uma pessoa, assim, vamos dizer assim, fazedor de média. Ele tinha uma opinião, ele tinha sua posição, ele a colocava, né? Mas a partir dessa premissa do diálogo, da compreensão, nós vamos chegando juntos à compreensão da verdade, no que se refere ao conhecimento dessas questões que permeiam as nossas instituições políticas e econômicas. Então, esse homos econômicos, que nasce para produzir, para sobreviver, ele tem toda a sua existência que é articulada ao redor do trabalho. Então, a gente pode entender assim, a gente vive para trabalhar, trabalha e morre trabalhando, né? E qual que é a novidade que o carisma traz? O trabalho como um espaço de você viver com os outros e para os outros, e como um espaço de construção de um sujeito ético no trabalho. Agora, e qual é a concepção de mercado que nós temos? Quais são os princípios? O que a gente pode enxergar no mercado a partir da cultura da unidade? A gente enxerga o mercado como um espaço de vantagens mútuas, de confiança, de relações recíprocas. Vamos pensar o seguinte, quanto tempo da nossa vida a gente passa no trabalho? Muito tempo. A gente vai para o mercado que eu digo como esse espaço que a gente vive da vida hoje, da existência, né? Quando a gente vai para o mercado. Quando você levanta de manhã, você compra o pão. Você está vivendo uma relação no mercado. Quando você compra uma flor, quando você pega o ônibus. Agora, nós realmente acreditamos, eu não consigo acreditar que isso seja um espaço só de competitividade, de agressividade, de desonestidade. Primeiro, a competitividade pode ser entendida como um valor positivo. A partir da concepção de que, quando a gente tem diferentes ideias e diferentes soluções, você constrói novas formas de conhecimento. Eu não vou competir para destruir o outro. Se o meu concorrente tem uma ideia de produto, qual é a ideia diferente que eu posso oferecer para o mercado? A competitividade, ela é saudável? Ela é importante? Ela me leva a ter uma postura inteligente, porque eu não vou destruir e assimilar o outro. A reciprocidade. Não existe relação de contrato que tenha sucesso que não parta de uma confiança, de um vínculo de empatia, de um relacionamento humano que eu crio a partir do momento que eu confio. Então, existem N elementos dentro da nossa cultura que podem ser potencializados e que trazem a nossa contribuição de construção da fraternidade. E o trabalho, não obstante, seja sim um espaço de fadiga, de sacrifício, de esforço, ele pode ser sim um espaço de realização a partir do momento que eu trabalho com os outros. Vamos pensar o seguinte, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, foi a primeira vez que eu saí do circuito doméstico e fui para o mundo. É quando a gente vai trabalhar. Que a gente se encontra com pessoas que a gente nunca imaginou que existissem, que trazem formas de pensamento e culturas que nós não imaginamos. Nós temos que nos submeter a ordens, a regras, a disciplinas, às vezes a coisas que nós entendemos que não são as melhores formas de gestão.
É quando a gente trabalha que a gente amadurece, porque nós nos colocamos em relacionamento com o mundo e com tudo aquilo que ele tem de bom e de ruim. Eu lembro até hoje que o meu primeiro trabalho foi no sistema bancário financeiro. Aquela coisa crua, cruel e meta. E saía de casa às 6 da manhã e voltava às 11h30, depois da faculdade. Levava o almoço na mochila. Como isso foi importante para mim? Por quê? Por mais que eu tinha que me submeter a várias coisas que eu entendia que não eram corretas, eu aprendi muitas coisas, como disciplina, como as pessoas são diferentes, como por trás, às vezes, de uma pessoa extremamente rigorosa existe uma experiência de vida que precisa ser respeitada e reconhecida. Essa capacidade, não de se conformar, mas de aprender com a diversidade que o trabalho nos traz. E também de entender o que é certo ou não, porque nessas experiências nas quais eu me vi submetida a questões que eu entendia que violavam os meus princípios, eu também fui consolidando aquilo que eu entendia que deveria ser o trabalho para mim, quando eu tivesse condições de escolher aonde eu fosse trabalhar. É muito importante a gente entender o trabalho como uma forma de realização, uma forma de eu contribuir para a construção do mundo. Desde fazer um biscoito, fazer um produto artesanal, uma embalagem manual, se eu penso em quem vai receber aquilo, e se eu faço aquilo com excelência, eu estou produzindo alguma coisa de importante, entregando um serviço que alguém vai consumir, que alguém vai ter prazer quando comer. Então, eu posso pensar o trabalho como uma possibilidade de me colocar em relação com os outros e para eu construir e dar a minha contribuição social. Quando eu varro o chão da rua, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando o lixo da rua para que as pessoas possam caminhar. Então, eu reconheço o trabalho como, por mais que ele seja sacrificante, faticoso, como uma possibilidade de eu contribuir para construir a minha comunidade. Isso não implica ter uma visão romântica e desconhecer as coisas que precisam ser mudadas. Mas é possível fazer esse tipo de experiência. Eu vejo que essa compreensão do trabalho, ela nos traz uma nova concepção de pessoa, que é essa pessoa múltipla, que tem várias dimensões, vários patrimônios, o psicofísico, o relacional, o social e também o patrimônio material. Agora, mesmo quando eu preciso trabalhar para sobreviver, eu posso pensar o meu trabalho não só como um instrumento da minha sobrevivência, não só como uma forma de manter a minha família, mas se o meu ato de trabalho ele está imbuído dessa intenção e dessa intenção de contribuir para construir o mundo também aos meus filhos, à minha família, aos que estão ao meu redor, eu testemunho que a minha vida não é só a minha sobrevivência. Quando eu trabalho, eu estou construindo a comunidade na qual eu estou inserido, através do meu esforço pessoal. A gente não pode perder, né? O trabalho, ele tem fadiga, ele tem esforço, ele exige sacrifício. Eu lembro muito bem, nós trabalhamos muito isso dentro da economia de comunhão, justamente que é essa iniciativa cultural que nasce do carisma. Qual é o sonho que o jovem tem? Por que o meu trabalho é? O que eu nasci para dar para o mundo? Eu sou professora, eu sou enfermeira, eu sou gari, né? Eu faço limpeza. A minha contribuição para o mundo, para que eu nasci? Eu nasci para isso. Mas em alguns momentos, a gente não vai conseguir fazer o que a gente sempre sonhou de cara, né? Eu lembro que eu dizia assim para o meu pai e para minha mãe, o meu sonho é trabalhar para reduzir a pobreza, e trabalhar pela economia de comunhão e trabalhar por organizações que movem o mundo. Eu quero ter uma empresa que tenha muitos funcionários, seja da economia de comunhão. Aí meu pai dizia, mas para isso você precisa levantar, ir para o trabalho 6 da manhã, estudar, pagar a faculdade, arrumar seu quarto. Aí você vai juntar o dinheiro para quando você puder, você fazer tudo isso que você quer. E aqui eu vejo quanto é importante a gente
passar pelo trabalho, trabalhar, se submeter à ordem, ser contrariado. Eu lembro que eu chegava, eu vou pedir a conta. Mas por quê? Mas que bom, minha filha, que bom que você está vendo que é injusto. Então, trabalhe para você poder fazer diferente. É muito importante essa dimensão de passar pela experiência do social, do relacionamento, do entender como que as coisas funcionam na vida, né? Num ponto de vista concreto. Então, essa concepção de trabalho na sua perspectiva social nos leva a nos compreender como sujeitos culturais e éticos que fazem parte de uma comunidade na qual o nosso trabalho é um elemento importante. Uma questão muito importante que aqui a gente pensando na articulação institucional, na nossa cultura civil e pública, nós, justamente, quando essa compreensão da cultura capitalista passa pela nossa cabeça, porque todos nós somos formados dentro dessa cultura, do que eu tenho que trabalhar para possuir, para sobreviver, e eu tenho sucesso à medida que eu possuo. Né, que a gente escuta na escola. Ah, o pai do fulano, desde pequenininho, né? Tem uma casa melhor, um carro melhor, então ele é uma pessoa feliz. Porque a gente tem essa compreensão de que a gente é feliz à medida que a gente tem as coisas. Não à medida que a gente é. E aqui não significa que a gente está romantizando que você não precisa ter o básico. Não, de jeito nenhum. Precisamos ter o básico, precisamos ter previdência, precisamos nos ter prudência, precisamos fazer poupança, tudo isso é importante. Mas como eu faço isso que faz a diferença? A partir de qual dimensão de vida? Quando eu faço previdência, poupança, quando eu penso na minha sobrevivência, mas o meu fazer é para construir o mundo ao meu redor, construir a comunidade política, a minha capacidade, aquilo que eu tenho para oferecer para o mundo é esse meu trabalho. Então eu posso ter tudo isso, mas a partir de uma outra postura interna. E isso também me leva a ver o mundo a uma mudança de mentalidade, onde todos os trabalhos são importantes. Não existe trabalho de elite, trabalho... A forma como eu enxergo o trabalho do outro é importante, porque tudo é importante. Tudo é importante. O trabalho de limpar a rua, o trabalho de lavar uma parede, porque nós precisamos de ruas limpas e paredes limpas. E cada pessoa tem um dom, uma coisa a oferecer. O importante é que a gente pense em instituições que possibilitem que as pessoas ofereçam aquilo que elas têm de melhor. O dom mais precioso que elas têm, elas possam oferecer. A sua capacidade pessoal. Desenvolver os seus talentos, desenvolver os seus dons. Que seja uma possibilidade de desenvolver os seus dons. Não se conformar com as coisas tais quais elas são dadas e achar que aquilo é natural, é normal e eu tenho que me conformar. Né? Eu posso pensar em outras formas de construir, né? De viver. Mas a partir também dessa minha experiência de fadiga e de doação pessoal. Então, eu penso que essa segunda parte da aula nós podemos encerrar com a segunda pergunta para reflexão pessoal e coletiva. Que sentido a sociedade, no contexto atual, atribui ao trabalho e em que medida esse sentido está de acordo com a cultura de comunhão?